Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui com vocês, eu sou o professor Bruno e hoje, pessoal, quero trazer uma aula para vocês da disciplina de Física, voltada novamente para o estudo do calor, só que agora nós vamos tratar o estudo do calor em uma abordagem mais quantitativa, ok? Agora nós vamos estudar o calor envolvendo valores, envolvendo quantidades, certo? Então, pessoal, vamos começar aqui. Quando eu falo do calor, do conceito de calor, só recapitulando, você sabe que o calor nada mais é do que a energia que é transferida entre corpos que estão com diferentes temperaturas. Esse é o conceito de calor. Agora, pessoal, quando eu penso no calor como uma quantidade, como uma grandeza física que tem que ser medida, é importante frisar para vocês que a unidade de medida do calor é o Joule, ou caloria. Para razões mais práticas, né, geralmente, embora lá no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para o calor seja o Joule, nós vamos estar trabalhando com caloria, certo? Então, em se tratando do estudo do calor, é importante frisar para vocês que existem duas situações distintas nas quais nós devemos analisar o calor, que é aquela em que um corpo sofre mudança na sua temperatura, tanto para mais quanto para menos, e a outra situação é aquela em que há mudança de estado físico na matéria. Nós sabemos que a matéria ela se apresenta em três estados distintos, né? Lá, o sólido, líquido e gasoso. O que é que acontece? Todas as vezes em que a matéria muda de estado físico, também tem um processo, tem calor, tem energia associada a esse fenômeno, tá ok? Todas as vezes em que um corpo ele muda de temperatura, mas não de estado físico, nós temos aí envolvido o calor sensível. E todas as vezes em que há mudança do estado físico da matéria, ou seja, do estado sólido para o líquido, ou vice-versa, ou do estado líquido para o gasoso, ou vice-versa, todas as vezes em que isso acontece, nós temos a presença do calor latente. Certo, pessoal? Temos aqui alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, pessoal, confere comigo aqui na imagem. Quando nós temos a água sendo aquecida, você pega lá uma panela com água, coloca lá no fogão e aquece a panela. Qual é o calor que está presente ali? É o calor sensível ou o calor latente? Nesse caso, enquanto a temperatura da água estiver mudando, quando ela estiver sendo aquecida, nós temos nesse caso a presença do calor sensível. Água evaporando, pessoal. Todas as vezes em que a água evapora, ou seja, que ela muda do estado líquido para o estado gasoso, nós temos ali envolvido o calor latente. Ok, pessoal? Roupa secando no varal. Então, para a roupa secar no varal, é necessário que a água também sofra uma evaporação. Como vai haver mudança no estado físico, nós temos novamente aí a presença do calor latente. E o café esfriando na xícara? Pega aí uma xícara com café, coloca sobre a mesa e com o passar do tempo esse café esfria, fica com uma temperatura menor. O que aconteceu ali? Nós temos ali a presença do calor sensível. Certo, pessoal? Agora, observem aqui, preste atenção em mim novamente, ok? Só lembrando a vocês que é muito importante que vocês estejam com o caderno na mão, caso haja necessidade de anotar alguma coisa, fazer algum apontamento, tá ok? Então, pessoal, quando nós nos referimos ao calor como uma grandeza física e envolvemos quantidades, nós precisamos de algumas grandezas físicas para nos dar suporte nessa situação. Nós temos a primeira, que é a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica de um corpo, pessoal? A capacidade térmica nada mais é do que a quantidade de energia que esse corpo tem que receber ou ceder para que a sua temperatura sofra a variação de 1 grau na escala Celsius. Então, repetindo, capacidade térmica é a quantidade de energia que um corpo precisa
receber ou ceder para que a sua temperatura sofra a variação de 1 grau na escala Celsius. Ficou claro, pessoal? E a outra grandeza é o calor específico, que na verdade é semelhante, nesse caso, ao que eu falei da capacidade térmica. A diferença é que quando eu me refiro ao calor específico, eu estou me referindo a uma propriedade do material. É algo associado à substância. E aí, nesse caso, eu me refiro a uma energia que tem que ser transmitida a 1 grama dessa substância para que a sua temperatura sofra essa variação de 1 grau na escala Celsius. Certo? Ok, pessoal? Então, seguindo adiante, eu quero que vocês confiram comigo na imagem, por favor. E, de novo, estejam com o caderno na mão, se necessário, para fazer algumas anotações. Observem que nós temos 2 cubos distintos aí na imagem. O cubo A, ele tem uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius. O que isso significa, pessoal? Que o cubo A precisa receber 5 calorias de energia para que a sua temperatura eleve 1 grau na escala Celsius. Já o cubo B, ele tem uma capacidade térmica equivalente ou igual a 10 calorias por grau Celsius. O que isso significa, pessoal? Que o cubo B, ele precisa receber 10 calorias para a sua temperatura variar 1 grau Celsius. Então, pessoal, pergunta para vocês. Observa aí na imagem. Qual dos cubos sofrerá maior elevação da temperatura se ambos receberem 80 calorias de energia? Então, pessoal, questão bem simples, nós temos aí os 2 cubos e ambos vão receber a mesma quantidade de energia, que é 80 calorias. Observem que de maneira intuitiva a gente pode responder essa pergunta. Não é necessário nem recorrer ao cálculo. Por quê? Se o cubo A precisa de menos energia para que a sua temperatura eleve, então, logo, o cubo A vai sofrer uma maior elevação de temperatura, porque ele precisa de menos energia para variar sua temperatura. Mas, eu vou mostrar para vocês aqui a resolução de um exemplo. Ok? A resolução desse exemplo. Observe na imagem. O cubo A, ele precisa de 5 calorias para variar 1 grau Celsius. E ele recebeu 80 calorias. Sendo assim, a gente pode montar uma regra de 3 simples, onde 80 calorias equivale a X na escala Celsius, que é a temperatura que ele vai atingir, que é um valor que a gente ainda não conhece. Então, o que a gente faz numa regra de 3? A gente multiplica os membros de forma cruzada. Ou seja, 5 vezes x dá 5x. 80 vezes 1, 80. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E 80 dividido para 5 dá 16. Então, nota que o cubo A sofreu uma variação de temperatura igual a 16 graus na escala Celsius. Cubo B, mesmo procedimento. Ele precisa de 10 calorias para variar 1 grau Celsius. E ele também recebe 80 calorias de energia, que equivale a X, que é o valor que a gente não conhece. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter o quê? 10 vezes X, 10x. 80 vezes 1, 80. O 10 passa para o outro lado dividindo, e 80 dividido para 10 é igual a 8 graus Celsius. Então, perceba que o cubo A sofreu uma maior variação de temperatura, porque sua capacidade térmica é menor, certo? Agora, pessoal, observe essa tabela na imagem, e aí eu vou falar um pouco do calor específico. Porque assim como quando um corpo tem uma capacidade térmica pequena, ele se aquece mais rápido, ele sofre uma maior variação da temperatura, assim também se trata do calor específico. Quanto menor o calor específico de um material, mais rápido ele se aquece ou mais rápido ele se esfria. Por quê? Porque ele sofre uma maior variação na sua temperatura. Tá ok? E aí vocês podem ver aí na tabela
que nós temos o calor específico de várias substâncias que se encontram na natureza. Como eu havia falado, quando eu menciono calor específico, eu estou me referindo à substância, a uma propriedade da substância. E aí perceba que a água é a substância que tem o mais elevado valor para o calor específico, em comparação com os demais elementos da tabela. Logo, o que a gente conclui? Que a água, ela tanto demora mais para se aquecer, como demora mais para esfriar, em comparação com as outras substâncias presentes na tabela, pessoal. Certo? Tá ok, pessoal? Agora, pessoal, vamos para exercitando, tá ok? Mantenha aí na imagem e nós vamos resolver uma questão no exercitando. Faça a leitura comigo. Ao visitar a praia durante um belo dia de sol, perceberemos que a areia estará bem quente, enquanto a água estará fria. Marque a alternativa que explica corretamente o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias, ou seja, entre água e areia. Alternativa A. O calor específico da água é muito menor que o da areia, por isso ela não se esquenta facilmente. Notem, pessoal, que a alternativa está errada, porque como a água ela tem um valor alto para o calor específico, então vai acontecer o contrário. É por ela ter um valor alto para o calor específico que ela não se esquenta com facilidade. Logo, a água ela vai ter uma temperatura menor que a da areia durante o dia, certo? Alternativa B. O calor específico da areia é menor que o da água, por isso ele sofre variações de temperatura com maior facilidade. Então, nota que no caso da areia, por ela estar com uma temperatura maior, isso significa o quê? Que durante o dia ela aqueceu mais rápido que a água. Então isso indica que, de fato, a areia tem um calor específico pequeno. Mas para a gente ter certeza dessa alternativa, a gente ainda precisa eliminar as outras. Então vamos para C. Olha o que diz a C. A quantidade de água é infinitamente superior à quantidade de areia. Por isso, a água nunca se esquentará. Pessoal, percebam que essa alternativa está errada, porque ela está mencionando quantidade de água. E o que está em jogo aí, pessoal, é novamente a questão do calor específico, a diferença entre o calor específico da água e da areia. Alternativa D. Por ser um líquido e apresentar maior proximidade das moléculas, a água sempre apresentará maior dificuldade para elevar sua temperatura. Mesmo erro encontrado na letra C, não menciona o calor específico. Então, nesse caso, a D também está errada, pessoal. Alternativa E, todas as explicações acima estão incorretas. Essa, obviamente, está errada porque, de fato, tem uma questão, uma alternativa que está correta. Logo, a letra E, ela também é errada. Ela passa a ser eliminada, então. Restando ainda, pessoal, apenas a alternativa B. Então, você que achava que era a alternativa B, você acertou. Pessoal, então para casa, acompanhe rapidinho na imagem. Então, para casa, eu vou passar essa questão aqui como desafio. Observa aí a questão. Nós temos dois materiais distintos com seus respectivos valores para capacidade térmica. Anota aí os valores que estão aí aparecendo para você. 40 calorias por grau Celsius e 80 calorias por grau Celsius. A pergunta é, qual será a variação da temperatura de ambos os materiais, levando em consideração que eles receberam 120 calorias de energia? Então, pessoal, eu deixo essa questão aí como desafio para você, tá? Anota aí os valores, semelhante a que eu resolvi para vocês agora há pouco, tá ok? E como sugestão de pesquisa para a gente encerrar a aula, eu sugiro que vocês pesquisem de que maneira o calor específico da areia influencia nas condições de temperatura do deserto e de que maneira a presença ou ausência da água influencia na temperatura do ambiente, tá ok? Certo? Pessoal, agora preste atenção em mim, tá? Nós vamos ficando por aqui. Agradeço pela sua atenção, agradeço pelo tempo que foi disponibilizado, tá ok? Não esqueçam, pessoal, de acessar os outros conteúdos presentes na plataforma Eduque. Vamos ficando por aqui. Até logo, fique com Deus. Um abraço.